Bom, pessoal, vamos então para a quarta e última parte da aula, onde nós vamos ver algumas fontes de dados para impor condições de contorno fluviais. Aí, no caso, vão ser os dados da Agência Nacional de Águas. A gente obtém lá no HidroWeb. E os dados marinhos que nós podemos obter a partir do programa das PN-Boias e também do Sincosta. Existem outros também, mas nós vamos nos limitar nesse momento a esse. Citando também que existem as reanálises globais, né? Eu tenho mais usado o RAICON e o ECMWF. Nós não vamos trabalhar com esses dados agora, nesse primeiro momento, e aí vai requerer mais uma ferramenta de apoio para abrir os dados e tratá-los. Então, por enquanto, vamos nos ater a essas três fontes. Começando então pelos dados fluviais, né, da Agência Nacional de Águas. O site para acessar os dados é esse, então tá aberto. É esse aqui. É o meu, tá? Então, aqui nesse endereço, a gente vai direto para o HidroWeb, onde nós temos acesso a um mapa que tem vocês vão perceber, aproximando bem, tá demorando um pouquinho para carregar, mas tem alguns ícones que é uma nuvenzinha e outros que é essas ondinhas, assim. Então, isso diferencia as estações meteorológicas e das fluviais, tá? Então, a gente pode abrir aqui qualquer uma dessas, clicar sobre qualquer um desses ícones e aí já aparecem algumas informações, ó. Bom, então, responsável por esse dado aqui é uma estação pluviométrica, operada e de responsabilidade do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia. Bom, ele no caso é meteorológico, né? Aqui, lá um pouquinho mais ao norte, tem uma estação pluviométrica, ó. Do rio Mampituba, em Torres. Ela é operada, né, de responsabilidade da FEPAM, e aqui mais abaixo nós temos acesso ao que tipo de dado que é coletado nessa estação e armazenado aqui no banco de dados. Então aqui, nesse caso, a gente vai ter somente medição de qualidade de água, ó, que é uma estação da FEPAM, né, da Agência Ambiental. Tem aqui data de início, né? Pode ser interessante para forçar traçadores, esse tipo de dado, mas para nós o mais importante mesmo é nível, corrente e vazão, né? Vamos aqui então nessa do estuário da Lagoa dos Patos, como sempre. E ela é uma estação hidrometeorológica, né? Desculpa, fluviométrica, operada e de responsabilidade da FURG. E ela tem medições de descarga líquida, tá? Ó, medição de descarga líquida, sim. O início é em 31/7/2005. E aí, como que nós podemos obter esse dado? Aqui aqui no início, né, da janelinha, tem aqui
baixar MDB, baixar TXT ou CSV. O CSV é mais fácil abrir em algum software de planilha, né? Tipo, eu uso o LibreOffice, quem usa o Microsoft Excel pode usar também. E aí ele vai já abrir essa janelinha aqui para salvar um zip. Tá. Aqui aqui eu já tinha obtido, né, esse dado, ele está aqui na minha pasta da aula 6. E dentro dele vai ter uma outra pasta, um outro arquivo zipado, ó. E dentro o .csv, que eu já extraí e tá aqui. Vazou em C, aí esse número é o código da estação. Bom, eu vou pedir para abrir esse arquivo com o LibreOffice. E a formatação dele é um pouco diferente. Ele tem um cabeçalho aqui que informa o que cada código é, né? Então, para o nível de consistência, 1 é bruto e 2 é consistido. Para o campo média diária, se for 0, não é, se for 1, é. Enfim, tem que dar uma olhada no cabeçalho aqui para entender bem o que cada coluna do dado significa, né? Mas, o que é o mais importante aqui? Tem a estação, o nível de consistência, tá? Aí aqui, a data, ó, dia 1º de janeiro de 2012. Aí vai ter hora, não tem. Média, né, para dizer se é média diária, sim, 1 é sim. Método de obtenção, ó, é por curva de descarga, tá? Então é isso que a gente vai vendo no cabeçalho. E aí aqui vai ter outros dados, e aí quando começa aqui, ó, vazão 01, vazão 02, vazão 03, esses são os dados, a descarga média diária, né? Porque ali tá escrito que é média diária. Do dia 1º, do dia 2, do dia 3, do dia 4, do dia 5, do dia 6 e assim sucessivamente. Então, cada linha é um mês, tá? E aí cada coluna daquelas, vazão 01, vazão 02, vai ser um dia. Aí, para fazer aquele arquivo, né, de condições de contorno líquido, tem que editar essas séries temporais e colocar elas de acordo com a forma que o Telemac lê. Fechar aqui. Muito bem. Então, essa é uma das fontes de dados. Aqui tem vazão, vai ter algumas estações que vão ter nível. Tudo vai depender, então, do dado disponível, né? E de como que a gente vai querer utilizar. Vamos ver uma de nível aqui. Aqui tem a estação do Laranjal. Ela é operada de responsabilidade da ANA e operada pela CPRM. E ela tem aqui, ó, régua linimétrica, sim. Então, ela vai ter dado de nível, tá? A gente pode baixar, né, da mesma forma. Vou abrir com o LibreOffice. Tá. E aí aqui nós vamos ter as cotas. Ao invés de vazão, nós temos cotas. Então aqui é o registro do nível, tá? Então esses são os dados fluviais abertos, o banco de dados, eu acho que mais abrangente, né? Que eu tenho conhecimento
Vocês podem ver que ele integra dados de diferentes fontes, né, nesse sistema aqui e fornece os arquivos num formato padronizado. Pode parecer um pouco estranho no primeiro momento, mas todos eles vão ser iguais, todos os arquivos vão ser padronizados da mesma forma, então fica mais tranquilo de trabalhar também, né? Certo. Vamos passar então agora para os dados da PNBOIA. A PNBOIA é um programa da Marinha. O site também está aqui, né, nos slides. Então, também é do CHM, né, do Centro de Hidrografia da Marinha, mantido aqui. E ele vai ter dados observacionais daqui da costa do Brasil. Então, aqui no Rio Grande do Sul, tem essas duas boias, a Minuano e a Baía Rio Grande. Que a gente clica, tá? E vai ter dados históricos, tá? Então, clica aqui, histórico minuano, ele abre, mas a gente pode baixar também, né? Então, aqui, o que vai ter, ó? O tempo, né? A data, hora, minuto, segundo, a latitude, a longitude. E aí, tem várias variáveis, vários dados, né? Nessa tabela. Então, para saber o que é cada uma especificamente, nós vamos aqui, ó, mais informações, tá? E aí tem aqui em dados históricos, a gente pode, né, clicar. Vou abrir numa outra aba só para ficar com eles abertos. E aqui tem as informações dos metadados. Tá? Então aqui nos metadados vai dizer o que cada coluna significa, ó. Tá? Então long é longitude, lat é latitude, Cvel é a velocidade na corrente da célula 1, Cedir é a direção da corrente na célula 1, tá? Corrigido para o norte verdadeiro. O que quer dizer isso? A boia, o banco de dados aqui, está dando a velocidade em termos de magnitude e direção. Então, para inserir lá nas condições de contorno, nós vamos precisar decompor essa velocidade nas componentes U e V, por trigonometria, né? Então, vai ter a magnitude e a direção, e a gente decompõe as componentes U e V da corrente para inserir lá nas condições de contorno. Lembrando que o Telemac trabalha com essas coordenadas, com esse formato, né? E agora, por último, nós vamos ter os dados do Sincosta, que é um programa que está sediado aqui na FURG, né? Aqui no portal do Sincosta, para ter acesso aos dados, tem que fazer um cadastro simples. Eu vou ter que fazer o meu login aqui, porque certamente já expirou. E aí tem aqui as boias. Então vamos ver agora uma aqui no Rio de Janeiro, só para variar um pouco. Não ser tudo no Rio Grande do Sul. Bom, é a RJ4, ela está em operação. Para obter os dados, eu venho aqui em dados. Vou escolher a boia, RJ4. E o tipo de dado que eu quero é dados oceanográficos. Aí vai ter, ó, onda, diversos parâmetros de onda, direção e velocidade da corrente na superfície. Posso selecionar todos, a temperatura também, período de pico, tá, isso é de onda, né, os parâmetros de onda. E salinidade. Esses parâmetros são muito bons
para o caso, né, de uma simulação com o Tomahawk, para a simulação hidrodinâmica, a gente usa, então, salinidade, temperatura como traçadores e a direção e velocidade das correntes. Posso selecionar os dois, aí aqui ele me dá o período completo, ó, 28/8/2017, no início, né, até hoje. E vou abrir vou selecionar por o delimitador CSV. Muito bem. Ó, também dá para baixar os dados de controle de qualidade, né, para saber como é que aqui a gente tem que ler os termos de uso e aquela explicação sobre o que é né, o se encosta em função dos dados. Tá, acabei abrindo com um editor aqui de bloco de notas, né? Vou abrir com o LibreOffice. E aí está. Cabeçalho, aí nós vamos ter ano, mês, dia, hora, minuto, segundo. Magnitude, direção. E declinação magnética do norte. Mas ela já é corrigida, né? Para o norte verdadeiro. Então, aqui, a mesma função, tem que decompor a magnitude e a velocidade, né, que está em magnitude e direção para as componentes U e V, certo? Mas está aqui uma boa série temporal de dados de corrente. Temos também aqui nos dados do Sincosta, tem também dados perfil de correntes, né? Então, para depois querer trabalhar com o Telemac 3D, que aí a gente impõe condições de contorno e pode impor nas diferentes camadas sigma, né? Ou, enfim, o sistema de coordenadas que quiser. Mas pode impor diferentes velocidades, diferentes condições de contorno na vertical. Ou seja, a velocidade da superfície não necessariamente tem que ser a mesma do fundo, né? Então, aqui tem dados de perfil de correntes na vertical, tá? Bom, pessoal, em relação aos dados das reanálises globais, são dados que funcionam bem para as áreas bem oceânicas, né, bem profundas. Então, para a gente impor condições de contorno usando reanálises globais, as nossas malhas têm que ir até onde os dados das reanálises globais funcionam bem, né? Ou seja, lá na quebra de plataforma. Então, a ideia é que agora, para esse exercício, a gente não pense em coisas menores, né? Pense em dados, em malhas menores e que os contornos possam ser forçados com dados observacionais que tem disponível, ou que vocês tenham, eventualmente, de campo ou de projetos aí de vocês, tá? Isso também não tem problema nenhum. Para usar também as análises globais, a gente tem que ter um programa para abrir e tratar os arquivos que, né, são pesados e vêm em formato, normalmente, né, de CDF. Então, seria mais uma ferramenta adicional que, nesse momento, nós ainda não vamos ver, mas mais para frente, sim. Tá? E aí, então, nós vamos passar, então, para a atividade prática que vocês vão desenvolver agora nas próximas 2 semanas, tá? Então, essa atividade, ela vai ser diferente do que vocês fizeram até agora,
que foi basicamente repetir o que eu fiz, né? E que eu espero que com essas 5 atividades que a gente fez até agora, vocês já tenham a base para criar a malha de vocês, obter os dados de vocês e criar a malha de vocês, né? Já sabem operar o programa, tá? E vocês vão pensar numa proposta de estudo usando o sistema OpenTeleMark Mascaret. Então, eu vou abrir aqui esse arquivo que eu vou mandar para vocês, tá? Que é o enunciado. E aí, nessa proposta, vocês vão, em primeiro lugar, definir o objetivo do estudo, quais módulos vocês vão utilizar, as fontes de dados que vocês vão utilizar, né, para fazer a malha, para obter batimetria, para forçar os contornos. E também vocês vão ter que fazer alguma consideração a respeito das limitações desse estudo, né? Sempre pensando naquilo. Todos os modelos são errados, mas alguns são úteis. Então, vocês têm que pensar num estudo que, com os dados que vocês têm disponíveis, vocês consigam responder ao objetivo, né? Mas isso não significa que o estudo não tem limitações. A única coisa que vocês têm que pensar é que com aquilo, com os dados que vocês têm em mãos, com o que vocês têm até agora, tem alguma coisa que vocês já conseguem, alguns objetivos que vocês já conseguem abordar, né? Penso que vocês podem tentar focar, nada impede de vocês pensarem em coisas assim com diversos módulos e tal, mas tentem focar em algo assim mais tipo Telemac 2D, porque vocês eventualmente podem até depois tentar rodar, tentar fazer tentar rodar a simulação. É um pouco complicado, né? Já numa primeira tentativa, fazer uma malha com dados reais e inserir condições de contorno reais também, e ela sair funcionando. Normalmente isso requer é, bastante teste, bastante calibração de diversos parâmetros, né? Mas o objetivo aqui é que vocês já comecem a pensar no que pode ser feito e como pode ser feito, certo? Essa atividade eu estou propondo em função de alguns comentários, assim, que ao longo da minha experiência, né, com esse sistema, eu acabei percebendo muito dos estudantes, né, do pessoal que fez TCC, trabalho de mestrado, até enquanto enquanto eu era pós-doutoranda ou orientadora desses alunos, que o que acontece? Eles recebem, às vezes, muitos dados já pré-processados, algumas configurações já prontas, e não se depois ficam inseguros pensando, eu já consegui fazer, então eu consegui fazer o meu estudo, mas da onde que eu tiraria todos esses dados? Como que eu agora, né, vou trabalhar lá em outra região e como que eu faria, né, desde o começo, assim, como alguém já fez? Então, claro, é uma construção que normalmente leva bastante tempo, mas o importante é que vocês já saibam algumas, né, já ter algumas ideias, assim, para poder pensar no futuro ser independentes, né? Então, não necessariamente ter que receber tudo já pré-processado, né? Pronto. Então, saber que existem fontes de dados e a gente, com tempo e dedicação, consegue fazer tudo do princípio. Sempre pensando também que o máximo que conseguir de dados de campo, né, de batimetria, de contornos, enfim, dados de dados depois para calibração, para validação, né? Então, o máximo que conseguir associar com outros grupos que tenham dados amostrados ou, né, quando é um projeto de empresa, conseguir colocar no projeto uma campanha de campo, isso é sempre muito positivo, tá?
Mas, voltando aqui para o nosso trabalho, a ideia é vocês pensarem, então, pode ser em qualquer região do Brasil. Se vocês quiserem usar outras fontes de dados também, não tem problema, mas podem focar nesse conjunto de dados que eu apresentei hoje aqui para vocês, tá? E aí vocês vão adquirir os dados necessários para construir o domínio, né? Construir o domínio, adquirir os dados necessários para definir a batimetria, adquirir os dados para impor as condições de contorno, gerar uma malha batimétrica e gerar o arquivo de condições de contorno, tá? E o arquivo de condições de contorno líquido, se for o caso. Então, quando eu falo assim, limitações do estudo, né? Nada impede, por exemplo, que vocês trabalhem numa região que só se conhece a descarga média do efluente, né? Não tem uma série temporal, e aí vai impor sempre aquela média. O que a gente não vai poder estudar com esse dado de condição de contorno é a influência da variabilidade da descarga daquele efluente na hidrodinâmica ou na morfodinâmica do nosso ambiente. Mas ainda assim podemos estudar outras coisas, por exemplo, como que é o comportamento médio da hidrodinâmica daquele ambiente, como que uma determinada uma obra costeira pode influenciar, como que a hidrodinâmica, a morfodinâmica, né, o transporte de sedimentos, como que uma operação de dragagem pode influenciar na dinâmica do lugar. Então, com base em tudo, né, que a gente vem conversando, a ideia é vocês exercitarem essa maneira de pensar, assim, né, com os dados que eu tenho disponíveis, o que eu consigo fazer, tá? E quais as limitações daquilo que eu vou fazer. E aí realmente gerar os arquivos que vocês já sabem gerar, mas que fizeram aí sempre, né, repetindo os passos que tem ali nas outras aulas. Então, agora vocês vão fazer independentemente, cada um do lugar que escolher livremente, tá? Então, vocês vão agora, hoje é dia 1º, vocês vão fazer e entregar até dia 18, pode ser. Não, 19, tá? E aí, nós vamos ter, nas próximas 2 sextas, o encontro mais longo, para vocês trazerem as dúvidas, as dificuldades que vocês estiverem encontrando. E também podem sempre me contactar ali pelo WhatsApp, né, pelo grupo, tá? Às vezes a dúvida de um vai ser a dúvida de vários outros e é legal a gente compartilhar, tá? As aulas vão ser... Nós vamos começar às 9h30 na sexta, para caso... Eu imagino que vocês vão ter mais dúvidas, vão ter mais demandas agora nesse momento. Então, a gente começa mais cedo e tenta atender todo mundo, né? E aí não vai ter não vai ter videoaulas, conteúdo novo, né? A ideia é que agora, por essas 2 semanas, vocês desenvolvam esse projeto, né? Essa proposta de estudo. E aí, a partir do dia 19, dia 19, nós passamos aí para a 3ª unidade e começamos a ver, então, como instalar o programa, como instalar o modelo e como rodar algumas simulações já de teste, né? Tá? Então, por hoje é isso. Eu vou mandar para vocês por e-mail todas esse arquivo, né? Às vezes eu me perco com o que eu mesmo tô falando. Tem que aprender a editar vídeo. Com o enunciado do estudo, e aí depois, mais para frente, eu faço um formulário para vocês preencherem e enviarem, tá? Para ficar mais organizado para mim depois também. E é isso. Espero que vocês
consigam ver toda a apresentação. Ficou bem longa, né? Mas ela vai valer aí para 3 semanas, então, para essa semana e mais 2. Mas eu achei que era importante fazer toda essa apresentação, né? Com todos os dados agora, para vocês já terem os insumos para poder seguir. E, bom, espero que vocês aproveitem e que vocês curtam fazer a função, porque é o mais importante, né? A gente gostar do que está fazendo. Então, é isso por hoje. E fiquem à vontade para mandar dúvidas e qualquer questionamento que possa surgir aí, tá? Até mais. Nos vemos então na sexta que vem, dia 8, às 9h30, mais cedo, tá? É isso aí, pessoal. Obrigada pela atenção. Acho que 2 horas.